Sabemos que sair de um ciclo de violência é um processo difícil e doloroso, mas não estamos mais sozinhos. Não precisamos mais sofrer durante anos em silêncio, suportando todos os tipos de violência dentro do nosso próprio lar, lugar onde deveríamos ser acolhidas e amparadas. Eu nunca imaginei que a minha luta, que começou com muita dor e sofrimento, chegasse aonde chegou. Tenho consciência da minha missão e a minha vida é toda dedicada a essa causa. Seguimos unidas. Maria da Penha. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Nesse mês, em agosto de 2023, completa-se 17 anos da Lei Maria da Penha. E hoje eu vou te contar tudo sobre a história dessa mulher que dá nome a essa lei que protege tantas outras mulheres no nosso país. Mas antes de mais nada, você já sabe, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode curtir, porque esse compartilhamento ajuda muito esse canalzito a crescer. Segue o canal nas outras redes sociais porque também sai vídeo por lá. E agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. Maria da Penha Maia Fernandes nasceu no dia 1º de fevereiro de 1945, em Fortaleza, no Ceará. Ela se formou em farmácia na Faculdade Federal do Ceará em 1966 e depois disso, em 1973, em busca de continuar seus estudos, ela se mudou para São Paulo e concluiu o mestrado em 1977. Enquanto ela ainda estava cursando ali o mestrado na USP em São Paulo, ela conhece o outro personagem que mudaria sua vida para sempre. Em 1974, a Penha conheceu o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiras. Enquanto ela estava lá cursando o mestrado dela, ele cursava uma pós-graduação em economia. Já em 1974, poucos meses depois de se conhecer, os dois engatam um namoro. E todo mundo que conhecia o Marco Antônio só tinha coisas boas para falar sobre ele. Falavam que ele era uma pessoa extremamente gentil, amável, educado e que era muito prestativo. Sempre que alguém precisava de ajuda, estava lá o Marco Antônio para ajudar. A Penha, vendo esse homem assim tão bom na vida dela, ela achava que tinha tirado a sorte grande, né? E aí, em 1976, os dois já decidem se casar. Após o casamento, tudo ia bem e aí eles decidiram ter a primeira filha. Depois que o casal teve a primeira filha, eles se mudam de São Paulo para Penha de volta, né, para Fortaleza, no Ceará, e lá eles têm mais duas filhas. Para o Marco, isso era só notícia boa, porque afinal ele era colombiano e queria conseguir a cidadania brasileira, se naturalizar brasileiro aqui no nosso país. Então, para que ele conseguisse de fato essa cidadania brasileira, ele precisaria constituir uma família aqui no Brasil. E era isso que ele estava fazendo com a Maria da Penha. Assim que saíram os papéis do Marco, onde falava que ele de fato era um cidadão brasileiro, ali ele começou a mudar radicalmente o comportamento. E a partir daqui, a Maria da Penha e as filhas iam conhecer de fato quem era o Marco Antônio. Aquele homem gentil, educado, amável simplesmente sumiu, dando espaço para um homem irritável, agressivo e extremamente violento com as mulheres ali na casa. O ciclo de violência finalmente ia começar na vida delas. As três filhas e a mãe, né, a Maria da Penha, contam que ele se irritava ao menor sinal de descontentamento, se a comida não tivesse de acordo com o que ele esperava, se as filhas não tivessem um comportamento de acordo com o que ele esperava, ele sempre ia descontar tudo nelas, ia virar agressivo e elas iam sofrer violências ali dentro da casa. E quando ele tinha esses ataques violentos de quebrar tudo dentro de casa, de bater nas filhas, elas não podiam nem chorar, porque, segundo elas, o fato das crianças estarem chorando irritava ele ainda mais. Então, as crianças tinham que sofrer tudo isso e ficar caladas, sem poder extravasar o sentimento que estavam sentindo. Então, a Maria começou a viver numa sinuca de bico ali dentro da casa, porque ela não queria que as filhas sofressem as agressões do pai. Então, ela estava sempre tentando proteger as filhas de todas as maneiras que ela conseguia, cuidando delas meio que escondida deles, não deixando elas chorarem, não deixando elas fazer nada que pudesse irritar o pai, para ele não ter esse comportamento explosivo e não descontar tudo nas meninas.
Todos esses comportamentos violentos iam crescendo e escalonando cada vez mais. E se hoje em dia ainda é um tabu falar sobre violência doméstica, vocês imaginem nos anos 80, onde toda essa história estava acontecendo. A Penha e as filhas viviam um verdadeiro inferno dentro de casa, mas as coisas ainda iam piorar. No dia 28 de maio de 1983, a Penha levou um tiro na coluna, de uma arma disparada pelo Marco Antônio enquanto ela estava dormindo. Como resultado dessa violência, a Penha ficou paraplégica. Ela teve vários outros problemas que foi se reabilitando ao longo do tempo, mas a sequela eterna para ela foi ficar paraplégica. O Marco Antônio, por sua vez, negou a autoria do tiro e simplesmente falou que foi um assalto e que foi um assaltante quem atirou na Maria. A Maria da Penha foi levada até o hospital e lá ela passou um longo tempo até conseguir fazer toda a sua reabilitação, porque os ferimentos eram muito grandes e ela tinha que reaprender todos os movimentos, inclusive os movimentos respiratórios, porque o pulmão dela foi também atingido. Então ela tinha que aprender praticamente tudo do zero de novo. Enquanto ela estava internada no hospital, o Marco Antônio ficou sozinho em casa com as filhas. E aí vocês já devem imaginar o terror que foi na vida dessas crianças, porque se já era difícil com a Penha lá dentro protegendo as filhas, imagina a vida delas agora sem proteção. Lembrando que elas eram crianças muito novas, mais ou menos entre 1 ano, 3 anos e 5 anos de idade. Então, elas não tinham como se defender sozinhas. Durante esse tempo, o Marco estava assim zero preocupado em como que estava a saúde da Maria. Ele basicamente ia raramente no hospital para visitar ela, falava mal da família dela que, né, estava dando todo o amparo, falava que ela estava fazendo cena, que era um exagero isso que eles estavam fazendo, de acompanhá-la de perto, e que ele não ia ficar lá paparicando a Maria. Isso ele está falando da esposa dele, mãe das filhas dele, que tinha acabado de levar um tiro no que ele dizia que tinha sido um assalto. Ele foi visitar a Maria apenas uma semana depois do que tudo tinha acontecido. Então, olha o gap aí de tempo. E sabe por que que ele foi visitar ela? Para que ela assinasse uma procuração, para que ele pudesse mexer em todas as contas bancárias sem que precisasse da autorização dela. Olha o nível. Nesse meio tempo, a Maria foi transferida de Fortaleza para Brasília para conseguir realizar uma reabilitação ainda mais completa. E aí, depois de um tempo em Brasília, ela retorna para Fortaleza e aí, já de alta, vai direto para casa onde vivia com as filhas e com o Marco. Nesse ponto, ela estava morrendo de medo de que o Marco tentasse mesmo fazer alguma coisa contra ela. Para vocês terem uma noção, ela pedia para a empregada ali da casa, que cuidava ali das crianças da casa enquanto ela não estava em casa, que dormisse no mesmo quarto, junto com ela e com o Marco, com a desculpa ali de que ela precisava de auxílio à noite para se virar ali na cama e que o Marco não ia ajudar ela mesmo. Então ela pedia ali que a empregada ficasse dentro do quarto a noite inteira. Esse era um, claro, ela precisava de ajuda, mas era mais uma desculpa. O fator verdadeiro era o medo que ela sentia de que o Marco fosse tentar alguma coisa contra ela de novo. E esse medo era extremamente plausível, porque sim, ele ia tentar. Mais ou menos 2 semanas depois que ela voltou para casa, o Marco, né, como já era de se esperar, não ajudava em nada do que ela precisava ali. Ela ainda estava totalmente debilitada, né? Ela não precisava ficar mais no hospital, mas é óbvio que a recuperação é feita de pouquinho em pouquinho. Ela tinha sofrido ferimentos muito graves. Então, ela precisava de vários tipos de auxílio e o Marco não ajudava em nada durante todo esse tempo. Aí, mais ou menos umas 2 semanas depois, ele, num belo dia, se ofereceu para ajudar a auxiliar ela ali no banho que ela ia tomar. Logo que o Marco ligou o chuveiro e a água entrou em contato com o corpo dela e com a cadeira de roda, ela tomou um choque. Ela se assustou, mas teve força, assim, para conseguir sair debaixo da água. Ela chegou a questionar o Marco ali no momento, mas ele falou que um choquezinho de nada não ia matar ninguém, que não era para ela fazer todo esse escândalo, porque afinal, na visão dele, ela era só mais uma exagerada, né? Mesmo que ela tenha ficado bem, né, depois de ter um choque, a Maria da Penha logo percebeu que o plano do Marco era sim eletrocutá-la. E a gente não pode falar sobre o caso Maria da Penha sem falar sobre o ciclo de violência. Afinal, quando a gente vê um caso de violência doméstica, é comum que as pessoas pensem: por que essa pessoa não sai, né, de casa
ou porque mesmo essa pessoa entra nesse relacionamento. Eu vejo muita gente falando: "Nossa, se essa pessoa era tão agressiva, por que que essa mulher começou esse relacionamento?". É porque o relacionamento não começa assim. E segundo a psicóloga Lenore Walker, existe um ciclo de violência desse relacionamento abusivo que acontece na maioria dos casos de violência doméstica. No início do relacionamento, a gente já pode prever que a pessoa não se apresenta como um agressor. Afinal, se você, logo que conheceu o cara, ele já começar a te tratar mal, dificilmente, sem existir um vínculo amoroso, ou de dinheiro, ou de família, no caso de ter filhos, essa mulher vai pensar duas vezes em virar as costas e ir embora. Então, nunca começa com violência. É sempre com um relacionamento ótimo, a pessoa é um príncipe maravilhoso, faz tudo o que você quer. E é exatamente isso que a gente viu aqui no caso da Maria da Penha. Quando ela conheceu o Marco Antônio, ele era uma ótima pessoa. Só que as coisas vão mudar. E aí a vítima vai entrar na primeira fase do ciclo, que se chama aumento da tensão. Nesse primeiro momento é bem normal que o agressor ele fique bastante tenso, irritado por coisas pequenas, que é também o que a Maria falava ali no relacionamento, né? Que ele se irritava por qualquer coisa, tinha acesso de raiva. E aí a vítima, né, ou as vítimas acabam tentando evitar qualquer situação que possa gerar alguma irritabilidade ali no agressor. Então, basicamente, as vítimas vivem nesse estado de tensão, sempre evitando tudo, sempre se policiando a respeito de tudo, para não deixar o agressor irritado. É comum que também nessa fase as vítimas tentem justificar o comportamento do agressor. Muitas vezes ainda não existe uma violência física, mas é importante a gente lembrar que uma violência verbal também é uma violência, né? Mas para quem está ali no contexto, sempre tenta justificar, mesmo que a pessoa fale palavras ríspidas ou mesmo quebre objetos dentro de casa. Então, a pessoa, a vítima, se justifica. Ah, é porque ele está irritado. Ah, é porque ele teve um dia difícil no trabalho. Ah, é porque ele está passando por uma fase X. Tenta encontrar justificativas para um comportamento que é injustificável. Algumas vezes, o agressor mesmo, ele coloca a culpa na vítima. Um exemplo: "Ah, mas eu não queria ter falado isso pra você, né, porque você me deixa irritado, por que que você fica me pressionando? Por que que você traz esse assunto?", sabe. Então ele joga essa culpa pra vítima. Mas nessa fase ainda não existiu agressão maior, é só um aumento da tensão ali no ambiente. Depois disso, dentro do ciclo, ele vai pra fase 2. Aí sim acontece o ato de violência. Nessa fase, toda aquela tensão que foi construída lá na primeira fase vai explodir. E aí sim vai chegar na agressão. Ou vai ser psicológica, ou vai ser física, mas nesse momento acontece o ato maior de violência. E aqui a vítima vai ficar extremamente envergonhada, com medo do que aquela pessoa é capaz, e é muito comum que nessa fase mais extrema a vítima busque ajuda. Conte para alguém o que está acontecendo, saia de casa, tente se distanciar do agressor. E aí a gente vai para a fase e última, número 3 desse ciclo, que é comumente chamada de lua de mel. E o que vai ter na lua de mel? Um comportamento carinhoso e um arrependimento por parte do agressor. Nesse momento, aquele homem que ela tinha conhecido como uma pessoa ótima, maravilhosa, que aumentou a tensão, durante a vida dela, que chegou no ato de violência, retorna para essa parte carinhosa de lua de mel. E aí ele vai voltar a ser aquela pessoa amável, gentil, vai prometer que vai mudar, vai prometer que foi só um momento, ou que vai ser a última vez, que ele não vai fazer mais isso. E aí começa a pressão da sociedade, porque tem que manter o casamento. Se tem filhos, a pressão da própria mulher para manter a família unida, porque quer, né, dar uma família unida para os filhos. As próprios familiares a quem ela recorreu em alguns momentos incentivam o retorno ao casamento, porque ele vai mudar, porque ele não vai fazer mais isso. Então a mulher ela retorna para o casamento e aí ela vai viver essa fase de lua de mel durante um tempo, até que o ciclo retorne de novo para a fase um de aumento de tensão e tudo vai seguindo várias e várias e várias vezes na vida dessa mulher. Aumenta a tensão, ato de violência, ela tenta sair do relacionamento, ele
vai para a lua de mel, se arrepende, ela volta, aumento de tensão, ato de violência, lua de mel, e assim vai indo infinitamente até essa mulher de fato dar um basta. A Maria decidiu dar o seu basta definitivo aqui. Ela esperou uma oportunidade onde o Marco ia viajar a trabalho, e assim que ele viajou, ela pegou as 3 filhas e fugiu para a casa dos pais para se esconder. Já segura na casa dos pais, ela ligou para o hotel onde o Marco Antônio estava e deu a notícia de que ela tinha saído de casa com as crianças e que tinha uma medida judicial que impedia ele de chegar próximo dela. E aí, gente, já prevendo ali o que o ciclo, né, nos diz, o Marco Antônio ele não ficou alterado com a notícia. Muito pelo contrário, ele entrou na fase do arrependimento da lua de mel. Dias depois, ele enviou um cartão para ela falando que se arrependia muito do que tinha feito e que pensar em viver sem ela era um pesadelo para ele, então ele estava todo mansinho. Só que a forma como ele terminava a carta é que chamou muita atenção, porque até esse momento Marco Antônio continuava afirmando que ele não tinha atirado na Maria da Penha e que na verdade foi um assalto. Só que aí na carta ele fala que ele queria que Deus o perdoasse, porque se a Maria da Penha estava naquela situação, o culpado era ele. Então parecia basicamente uma confissão. A Maria finalmente conseguiria o divórcio e a investigação policial, né, desse suposto assalto, que a gente já sabe que não foi um assalto, já estava seguindo, né, no caminho de uma possível tentativa de homicídio. Bem, o caso aconteceu em 1983, mas o Marco só foi julgado em 1991, aquela velha demora da justiça brasileira em julgar os casos. Ele chegou a ser condenado a 15 anos de prisão, mas por causa dos recursos da defesa, ele saiu do julgamento já em liberdade, acreditem se quiser. Como a Maria percebeu que pelo Estado brasileiro ela não ia ter a justiça que precisava e que merecia, todas as pessoas ao redor dela começaram a incentivá-la a escrever a sua história e contar para as pessoas o que ela tinha vivido, porque de alguma maneira ela sentia que tinha que conscientizar as pessoas do que ela tinha passado, para que ninguém mais precisasse passar. E é aí que ela escreveu, em 1994, o livro Sobrevivi, Posso Contar, onde ela narra toda essa história de violência doméstica que ela sofreu. E aí o caso dela começa a ganhar cada vez mais força à medida que as pessoas iam lendo o livro e sabendo da história. Aí, em 1996, foi realizado um novo julgamento contra o Marco Antônio, e dessa vez ele foi condenado a 10 anos de prisão, mas novamente os advogados reclamaram lá irregularidades no processo, e aí novamente ele continuou em liberdade. Nesse ponto da história, a Maria da Penha e também toda a sociedade ao redor dela e pelo Brasil já estava vendo que existia uma clara omissão do Estado no caso dela. Afinal, ela quase foi assassinada pelo marido que deixou sequelas irreversíveis na vida dela e tinha que assisti-lo viver tranquilamente em liberdade. E aí, 2 anos depois, em 1998, o caso da Maria da Penha finalmente ia dar uma reviravolta. Junto com outras entidades, a Maria apresentou uma denúncia formal para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E aí, um processo foi aberto para investigar a ação do Estado brasileiro no caso da Maria da Penha, se houve ou não negligência. O Brasil decidiu não se pronunciar, mas em 2001 o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Quer dizer, o Brasil não estava protegendo nós, mulheres brasileiras, da possível violência doméstica no nosso país. E é a partir dessa resolução e da luta da Maria da Penha com outras ONGs que também defendiam os direitos das mulheres que algumas coisas começaram a mudar no nosso país. Depois de muita luta e de vários debates com os poderes políticos, é que finalmente ia ser criada uma lei que viria a ser batizada com um dos maiores nomes do símbolo de luta, resistência e resiliência. No dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei 11.340, conhecida por todos nós como Lei Maria da Penha. Essa lei é inclusive considerada pela ONU como uma das 3 leis mais completas em relação à violência doméstica ao redor do mundo.
Inclusive se tornou um exemplo para vários outros lugares do mundo que não passam nem perto da completude que a Lei Maria da Penha tem. É lógico que, assim como tudo na vida, ainda tem muitas coisas a melhorar. A própria Maria da Penha fala que essa lei, no papel, ela é muito completa e ela tem sim condições de proteger muito as mulheres, mas que ela não é aplicada da maneira correta em todos os lugares do Brasil. Ou seja, é importante que a gente continue vigilante e cobrando as pessoas. Quantas histórias a gente já ouviu de mulheres que foram denunciar violência doméstica e foram totalmente maltratadas e desqualificadas nas delegacias? A gente sabe que muita coisa ainda precisa ser aprimorada. De toda maneira, eu acho importante a gente celebrar os avanços que a gente já tem, mesmo que a gente continue tentando avançar cada vez mais, que a gente olhe para trás e relembre essas lutas e como elas foram importantes. E que de alguma forma, assim como a Maria da Penha, a gente tenha essa garra e essa força para continuar lutando, mantendo os nossos direitos, para que a gente não perca, né, nenhum dos nossos direitos e apenas consiga aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado enquanto sociedade. Somente em 2002 é que o Marco Antônio foi finalmente preso pelo crime que ele cometeu contra Maria da Penha. Faltavam apenas 6 meses para o crime prescrever. O Marco Antônio ficou preso no regime fechado por pouco mais de um ano e depois progrediu para o regime semiaberto. Vocês se lembram que o crime aconteceu em 1983 e ele só foi começar a pagar a sua pena em 2002. Ou seja, a Maria da Penha esperou 19 anos para ver certa justiça no seu caso. É isso para o vídeo de hoje, pessoal. Deixa teu like antes de sair, se inscreve aqui no canal e também não sai desse vídeo sem deixar um comentário falando se você sabia sobre esses detalhes da história da Maria da Penha e como que o nome dela virou essa lei tão importante nos dias de hoje. Então comenta aqui o que você achou, compartilha esse vídeo que tu já sabe que ajuda muito esse canalzito a crescer. E se você estiver vivenciando qualquer tipo de violência, pode ser ela mental, psicológica, social, patrimonial, sexual ou mesmo física, você deve denunciar. E se você vê algum caso assim perto de você, você pode denunciar também ligando para o 180 180. É isso. Um beijo e tchau!